sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção. Chega. Pronto. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea, vamos falar mais uma vez de Augusto Comte, agora numa perspectiva da sua filosofia política. Lembrando que o Comte, filósofo francês, sociólogo, fundador da sociologia, considerado fundador da sociologia, ele viveu de 1798 a 1857, ou seja, na transição do século XVIII para o século XIX. E na sua filosofia política ele vai dizer o seguinte: a tendência de atacar a família é um sintoma de caos social. Para ele, a família é a célula básica de toda a sociedade. Quando você ataca a família, ou você quer destruir a família, você vai destruir a sociedade. E ele, inclusive, é contra a perspectiva individualista liberal. Para o liberalismo, a célula base de toda a sociedade é o indivíduo. Para o Comte, não é o indivíduo. Porque não existe o indivíduo se não tiver família. Primeiro é necessário uma família para conceber o indivíduo e educar esse indivíduo. Então não há indivíduo sem uma família. E a família, um conjunto de famílias forma uma tribo, um conjunto de tribos forma uma nação. É o que vai dizer o Comte. Um país é composto de famílias. E a família é a célula básica de toda a existência social. Não há indivíduo sem família, porque o indivíduo ele precisa ser concebido por um casal. Depois de concebido por esse casal, vai ter a gestação. Esse casal vai ter que cuidar desse indivíduo, vai ter que educá-lo, porque o indivíduo não sobrevive sozinho. Por isso ele é contra o individualismo dos liberais, o individualismo moderno. Então a tendência de atacar a família é sintoma de caos social, mas ao mesmo tempo, então ele aqui é um conservador, ele não é liberal. É o que a gente pode chamar de direita, mas uma direita conservadora, não liberal capitalista e individualista. Mas ele também é contra o socialismo, o marxismo. Porque Marx, por exemplo, defendia a abolição da família no manifesto do Partido Comunista. Por que ele defendia a abolição da família? Segundo Marx, a família burguesa moderna é a fonte do capitalismo. Porque é ela que faz com que o capitalismo se reproduza, se perpetue. Por quê? Essa família burguesa é uma família que busca o enriquecimento, o lucro e a acumulação de riqueza. E transmite essa riqueza acumulada como herança para os seus descendentes. Isso faz com que a acumulação de poder econômico fique cada vez mais acentuada nas mãos de poucos. Então uma família que enriquece vai transmitir a herança dessa riqueza para os filhos. Os filhos que nunca trabalharam. Esses filhos vão usar todo aquele dinheiro para ficar ainda cada vez mais rico. Porque no sistema capitalista o dinheiro faz dinheiro. Dinheiro produz dinheiro. Porque dinheiro você compra serviço, pode fazer com que o seu dinheiro se multiplique ainda mais. Um sujeito, por exemplo, que tem 1 bilhão. Se ele colocar esse dinheiro no banco, isso vai render quanto? Bastante. Quanto por mês? Vamos pensar na poupança, que é pouco. Poupança rende 0,5% ao mês. Aí vai dar quanto? 1 bilhão a 0,5% ao mês, dá quanto? Tem a mão de matemática aí? Dá 1,5 milhão. 1 bilhão? 0,5%. Foi 1 bilhão. 500 milhões? 1%. Oi? Quanto é 1%? Quanto é 1% de bilhão? Dá 500 milhões? 0,5%? Vai dar 500 mil. Dá uns 500 mil, dá. Eu acho que dá uns 500 mil. Por aí. Por mês. Investimento total. É o investimento mais que rende menos, a poupança. 5 milhões? 1 bilhão. 1 bilhão dá 5 milhões por mês. Então 5 milhões não dá para você gastar no mês.
1 milhão você não gasta a vida inteira. Você gasta. Aliás, dá para você gastar, mas não dá para você gastar todo mês 5 milhões. Porque você vai comprar coisas que com 5 milhões depois você não vai Você ter. comprou uma Porsche, comprou um carro assim. Você economiza para ter Eu ia falar lá, Mas agora para você morar, comer, se alimentar e viver. mais tranquilo. Agora o sujeito ganha R$1.000 por mês. Se ele colocar esses R$1.000, não gastar nada, passar fome, morar na rua. R$5. R$5 por mês. Não, mas uma coisa que é mais. Olha só como é que a lógica do dinheiro é para fazer o rico ficar cada vez mais. Aí 100 mil reais, dá 500 mil. Ou 100 reais depois. Os bilionários que são super ricos aí, os 1% da população mundial, que detém mais de 50% da riqueza, né? Mas, voltando aqui, o Conde era contra isso, né? Para ele, a família, se ela fosse dissolvida, a sociedade também seria dissolvida. Mas Marx aqui queria essa dissolução dessa família tradicional burguesa. Não é a família em si, porque os seres humanos são, né, seres sociais, o Marx entende. E houve outras configurações de família ao longo do tempo. Essa configuração de papai, mamãe e filhinhos, isso é uma configuração recente. Se a gente olhar para a história da humanidade, vários outros tipos de configuração familiar existiam. Famílias poligâmicas, até na Bíblia era comum isso. Na Bíblia, os reis, Davi, Salomão tinha mais de 1000 mulheres. Que sortudo. Então não era uma família monogâmica, essa família de burguesa, essa monogamia mais burguesa, né? Então ele é um defensor da família, Augusto Conte, no século XIV, aí, na obra Mukaddimah, do Ibn Khaldun, ele usou a razão científica para poder examinar a coesão social e conflitos. Então o que faz as sociedades humanas serem coesas e o que faz surgirem conflitos nas sociedades humanas? Então essa é uma preocupação dos pensadores modernos, né? Mas antes dos modernos já era uma preocupação dos pensadores árabes, muçulmanos. Em 1821, na França, um dos primeiros socialistas, o Henri de Saint-Simon, ele argumentou que a nova sociedade industrial trará a utopia original, com um novo tipo de política liderada por homens da ciência. Então já é a primeira tentativa aí de defender a ciência como organizadora das sociedades humanas. Depois, o filósofo belga, em 1835, Adolphe Quetelet, ele desenvolve a ideia de uma ciência social para poder estudar o homem médio. E aí o Conte vai fundar a sociologia tentando cumprir esses propósitos. A sociologia seria uma ciência que buscaria compreender a sociedade humana, buscaria compreender a coesão e os conflitos, para que assim, compreendendo, ela pudesse prever para precaver-se de conflitos e manter a ordem e a coesão social. E isso levaria a gente ao progresso, ordem e progresso ideais de Augusto Conte. Né? Então Adolphe Quetelet desenvolveu essa ideia, né, de uma ciência para estudar o homem médio, o ser humano e sociedade, e o Conte vai desenvolver essa ciência. O Marx era contra a família, em 1848, no Manifesto. Em 1962, o Michael Oakeshott, que é um conservador contemporâneo, ele argumenta que a sociedade ela não pode ser entendida racionalmente. Os seres humanos em sociedade, eles funcionam de forma incompreensível para a nossa razão. Aparentemente previsível, mas não. Ele é imprevisível? Os seres humanos em sociedade são imprevisíveis. Mas se tente prever os fenômenos sociais, não dá para compreendê-los e prevê-los racionalmente, segundo Michael Oakeshott, um conservador. Por isso é melhor para ele conservar, porque a gente não sabe onde as mudanças podem nos levar. Pode produzir o caos e negação. Então, para o Conte, a família é a unidade social, é a célula base da sociedade. As famílias viram as tribos, que viram nações, que viram os países, né? Ele era um defensor da ordem e do progresso. Para ter ordem, é preciso preservar a família, é preciso preservar a coesão social, porque assim, ou só assim, podemos ter progresso tecnológico e científico. Ele defendia uma sociocracia, ou seja, um governo, uma sociedade governada por sociólogos. Quem deveria governar seriam os sociólogos, segundo Conte. Porque os sociólogos eles estudam a sociedade e entendem como a sociedade funciona. E assim eles podem resolver os problemas da sociedade. É uma governança científica que eu defendia, né?
Ele defendia uma religião da humanidade, acabar com a religião aquela obscura, e agora uma religião da humanidade fundamentada na ciência. Os santos dessa religião serão os cientistas, os grandes teóricos da ciência. Isaac Newton, né? Charles Darwin, seriam os santos. E a deusa dessa ciência dessa religião seria a ciência. Ele defendia que nós deveríamos ter uma educação para o altruísmo e a solidariedade, para que assim pudéssemos produzir a ordem social. E a ciência é o critério aí para a legitimidade política e social de uma sociedade, segundo Comte. Então esse é o pensamento de Comte aí, galera. Um conservador, ao mesmo tempo cientista, né? Que lança reformas mais baseadas na ciência, não baseadas na religião. Diferente dos conservadores de hoje em dia. Os conservadores aí, a galera de direita do Brasil, é muito mais uma galera religiosa. Ele quer conservar tradições religiosas de um país católico, um país que tinha uma religião, uma religiosidade mais forte antes da esquerda chegar no poder. Porque a esquerda é o conjunto tudo, segundo essa galera, não? Compreenderam aí o pensamento de Comte? Compreendi, eu penso quase igual a ele. Com diferença de quê? Da ciência para a religião? Não, misturo os dois.